complexo QRS estreito, aí, irregular, né, sem ondas P, não consigo visualizar a onda P, está feito o diagnóstico de fibrilação atrial. Às vezes aparecem de outras formas, uma FA aqui, por exemplo, com uma frequência controlada, vem essas ondas F aqui, às vezes ficamos até na dúvida, né, se não se trata de flutter, uma FA mais grosseira, e às vezes também a FA vem com um QRS largo, faz um ciclo longo, um ciclo curto, e aí faz aberrância na condução. É o que a gente chama de fenômeno de Ashman. Então, feito o diagnóstico de fibrilação atrial no paciente, algumas dúvidas, né, aparecem para a gente. Eu acredito que as principais sejam a instabilidade hemodinâmica nesse paciente, que vai alterar o tratamento, as causas tratáveis para essa arritmia, a necessidade de prevenção de eventos embólicos e o que eu vou fazer, se vai ser controle de ritmo ou controle de frequência. Bom, esse trabalho eu gostei bastante do modo como foi proposto a terapêutica. Em nova fibrilação atrial na UTI, primeira coisa é fazer avaliação clínica rápida, né? Observar o comprometimento hemodinâmico. Há comprometimento hemodinâmico, cardioversão elétrica. Falando, às vezes fica fácil, né? Na hora da UTI, às vezes o paciente já está com nora, a pressão está um pouco limítrofe, mas se você acreditou que esse comprometimento hemodinâmico é por conta da fibrilação de alta resposta, está indicada a cardioversão. Observar agentes ofensores presentes, se há fatores desencadeantes reversíveis, como beta-agonistas, distúrbios hidroeletrolíticos. Às vezes o paciente está desincrônico no ventilador, né? O paciente pode ter alguma isquemia miocárdica, pode estar hipovolêmico, ou mesmo abrindo um protocolo de sepsis. Isso aqui é a primeira coisa a se corrigir. Se ainda assim a FA está causando efeitos adversos, aí nós vamos partir para o tratamento da FA. Como? No ambiente de terapia intensiva, o paciente está muito catecolaminérgico, uma frequência cardíaca muito elevada, a primeira linha de tratamento, se for para controle de frequência, um beta-bloqueador. E aí nós vamos discutir os que temos aqui, o autor indicou mais o esmolol. Segunda linha, bloqueadores de canal de cálcio, não de hidropiridínico, aqui no Brasil a EV é difícil, e terceiro é digital. Se esse controle de frequência, né, foi ineficaz, nós vamos para a segunda linha, que aí tem a amiodarona, tem a magnésio, nós vamos discutir. No Brasil, nós usamos bastante a amiodarona. Esse trabalho que eu acho interessante, de 2016, mais de 540 mil pacientes hospitalizados, 21% deles com sepse mais FA, desse total, 35% sepse com FA com tratamento antiarrítmico IV. Desse total, foi usado 36% de bloqueadores de canal de cálcio, 28% beta-bloqueador, 20% digoxina e apenas 16% amiodarona. É um estudo americano. E o autor observou que o uso de beta-bloqueador ele é mais favorável do que o uso de amiodarona, do que o uso de digoxina, mesmo em situações com o uso de vasopressor, aqui, comparando beta-bloqueador com amiodarona, beta-bloqueador com digoxina. Então, às vezes, nós temos o medo, né, de indicar outra antiarrítmico, fazer um cedilanide, fazer um beta-bloqueador, só pensamos em amiodarona. Esse trabalho aqui achou o contrário. Então, às vezes, a amiodarona pode ser até mais prejudicial. Opções de controle de frequência cardíaca, nós temos o que é mais disponível, né, aqui, metoprolol. Metoprolol, a dose dele é de 2,5 a 5 miligramas EV, pode fazer uma hipotensão, então tem que ser um bolus lento. Esmolol, a dose é de 1 miligrama EV, tem efeito mais rápido, né, efeito de ação mais curto do que o metoprolol, que a gente não costuma utilizar muito. Então, basicamente, esses dois EV, o restante oral aqui. Não de hidropiridínicos, bloqueadores de canal de cálcio, nós não temos aqui muito disponível, né, de diltiazem. Podemos optar, às vezes, por glicosídeos, né, o digitálico. Aqui nós temos o cedilanide, o deslanol. A dose dele é de 0,4 a 0,8 miligramas EV, pode ser repetida pelo menos 2 vezes. O problema dele é que o nível terapêutico dele o teto, né, terapêutico é curto. Às vezes o paciente está em insuficiência renal, e isso daí pode causar efeito colateral. E a terceira, a amiodarona pode ser utilizada também para controle de frequência cardíaca. A dose geralmente é 300 miligramas, diluída em 250 de solução glicosada. Tem que ser uma infusão lenta de 30 a 60 minutos, pode causar hipotensão. A hipotensão não é a amiodarona, é o próprio diluente, né, o polisorbitol, que tem aqui no Brasil. Isso daí causa hipotensão, então tem que ser feito também em acesso central, porque pode causar
Flebit, certo? E a dose máxima diária, a gente costuma deixar aquela dose de 900 miligramas em 24 horas, mas pode chegar até 2,2 gramas. Bom, feito a terapêutica para controle de frequência, para controle de ritmo, nós vamos avaliar o risco de tromboembolismo. Aqui eu trouxe o Chades Vasco, que nós também utilizamos na UTI, né? Relembrando a vocês, o C de insuficiência cardíaca ganha 1 ponto, o H de hipertensão também ganha 1 ponto, idade acima de 75, 2 pontos, diabetes mellitus 1, AVC prévio 2 pontos, doença vascular 1 ponto, idade de 65 a 74, 1, e sexo feminino 1 ponto, no total de 9. E essa é uma linha linear, o risco de tromboembolismo, quanto maior o Chades Vasco, maior o risco de tromboembolismo. E aí nós temos as indicações aqui, segundo os guidelines europeus de 2020, que é a anticoagulação oral recomendada para a prevenção de eventos isquêmicos com Chades Vasco para homem maior ou igual a 2, para mulher maior ou igual a 3, classe 1A. O que tem sido feito atualmente para homem já o score 1 e para mulher 2, como 2A já tem indicação de terapêutica anticoagulante. E a antiplaquetária não se usa mais a classe 3 para prevenção de evento embólico. Porém, paciente com instabilidade hemodinâmica, fez uma cardioversão, ambiente de UTI, Chades Vasco de 2, igual esse nosso paciente ali, hipertenso, com idade de 60 e poucos. Será que está indicado anticoagulação? Essa é uma dúvida frequente nossa, né? Trouxe esse trabalho aqui, um trabalho prospectivo multicêntrico, mais de 32 centros, de 2017 a 2018. Olha que interessante, aqui falando exclusivamente de pacientes em UTI clínica, né? Aqui ele usou o Chades de 1 a 2, não utilizou doença vascular. A maioria com alteração com sepse gastrointestinal, sepse respiratória. Foi visto que pacientes sobreviventes, em comparação com os pacientes que foram a óbito, a frequência cardíaca deles era um pouquinho mais baixa que os sobreviventes, e a pressão arterial, havia uma queda maior em pacientes que evoluíam para fibrilação atrial. A taxa de uso de medicamentos para controle de frequência foi por volta de 67% e anticoagulantes 41%. Mas vejam que, apesar da taxa de evento embólico, né, AVC, que você não ter diferença significativa, 4% nos sobreviventes, 5% nos não sobreviventes, a taxa de sangramento foi por volta de 14% nos pacientes que foram a óbito e 5% com diferença estatística. E aí o autor conclui que sugere que a anticoagulação de início recente, né, na UTI deve ser prescrita com cautela, pelo menos para aqueles com possível prognóstico desfavorável. E aí eu colocaria também por um Chades Vasco mais baixo. Então isso era o que a gente utilizava até pouco tempo, né, antes aí da pandemia. Veio a pandemia, esse é o trabalho aqui de 2020, viu os resultados de mortalidade associada à arritmia atrial entre pacientes hospitalizados com Covid-19, e acredito que é o que todos nós observamos aqui também, né? Pacientes aqui na linha vermelha, com FA prévia, a taxa de sobrevivência foi menor comparada aos pacientes que não tinham FA, mesmo para os pacientes que desenvolviam FA nova intra-hospitalar, com maior nível de troponina, de BNP, de D-dímero, e taxa de AVC, enquanto AVC e mortalidade, né? AVC em pacientes com FA por volta de 6%, sem FA 0,9%, ou seja, com diferença significativa. Mortalidade 39% em paciente com FA, 13% sem FA. Então, o autor concluiu que nesse contexto, né, de alta taxa de evento embólico no Covid-19, a terapêutica com anticoagulação deve ser considerada, mesmo se não houver evidência de coagulopatia, né, ou sangramento, mesmo se o Chades Vasco for baixo. Então, isso daí ainda está num limbo, né, numa zona cinzenta de conhecimento, tem que ser bastante discutido, né, com todos os médicos assistentes, ver mesmo se o paciente vai ter a indicação de anticoagulação. É uma decisão difícil. Bom, voltando ao caso, vamos ver lá, né? Fizemos titulação de PIP, corrigiu a acidose metabólica, fez o ajuste de pseudoanalgesia, foi feito cedilanide de EV. O paciente manteve uma relação PF menor que 100, e aí apresentou esse eletro abaixo, com hipotensão e aumento da necessidade de droga vasoativa. Então, taquicardia de QRS estreita, irregular, FA de alta resposta,
Agora sim, está indicado, então, o paciente evoluiu com instabilidade hemodinâmica, nós vamos cardioverter esse paciente. Lembrando aqui de sincronizar, né? Quando aparece essa marquinha no cardioversor, significa que está sincronizado. Mas qual que é a carga que eu vou utilizar para fazer essa cardioversão? Então, eu trouxe esse trabalho aqui de 2019, que foi um trabalho pequeno, mas achei interessante porque o autor comparou pacientes com cardioversão com carga máxima, comparado com aquela escalonada que nós usamos, né? Aumenta a energia aos poucos, 3 choques ali, de 120 até 200. E observou que 88% dos pacientes com apenas um choque no primeiro minuto revertiam ao ritmo sinusal, comparado com 66% do paciente com carga escalonada. Não teve diferença na quantidade de pseudoanalgesia que foi utilizada, mas interessante que não houve diferença nos endpoints de segurança para o paciente. Não teve aumento de queimadura de pele, não teve aumento de arritmias. Então, eu trouxe esse trabalho porque, pelo menos aqui na UTI, eu indico isso. A gente faz cardioversão com carga máxima, prefiro utilizar um choque só, mas estamos baseados nesse tipo de trabalho. Lembrando que no ACLS, fibrilação atrial, né, pode ser utilizada carga escalonada a partir de 120 joules, Flutter, às vezes, utilizamos carga menor a partir de 50 joules. Bom, o paciente reverteu para ritmo sinusal e nós vamos discutir terapia antiarrítmica. Em ambulatório é mais fácil, né, a gente discutir, porque a gente vai avaliar se o paciente tem comorbidade, se pode ser tratado, por exemplo, a apneia do sono, se ele tem disfunção ventricular, se ele tem isquemia. Na UTI é muito difícil a gente fazer aquela avaliação depois do controle de frequência, depois do controle do ritmo. As galinhas. Trago o ESC novamente 2020. A indicação é o de uso de amiodarona para pacientes que têm alteração cardíaca, né, isquemia, IC, para se for IC com frações de ejeção reduzida, somente amiodarona, e pacientes que não têm alteração estrutural cardíaca nem isquemia, pode ser utilizado propafenona. Em ambiente de UTI, acredito que utilizamos mais amiodarona, mas lembrando que, feito o controle de ritmo, devemos prestar bastante atenção nas causas que são reversíveis. Às vezes é um pós-operatório, um paciente que estava com sepse. A partir do momento que nós indicamos o uso, né, de um antiarrítmico, vai ser difícil de ser retirado. Então, se o paciente fez o controle de ritmo, não teve mais essa arritmia, né, supraventricular, a gente pode ser utilizada essa abordagem de deixar sem um antiarrítmico e observar. Às vezes, então, deixamos pouco tempo de uso de amiodarona, às vezes corre a amiodarona EV. A amiodarona é uma medicação lipofílica, né? Ela demora até impregnar, geralmente de 8 a 10 gramas. Então, feita essa impregnação, se o paciente não teve mais arritmia e teve um fator causal, acredito que não teria problema de ser suspenso esse antiarrítmico, não. Bom, mas quais outros diagnósticos diferenciais que temos de taquicardia supraventriculares? Aqui nós estávamos falando de taquicardia, né, acima de 100, QRS estreito, intervalo RRI irregular, sem onda P. As taquicardias com QRS estreito, com intervalo RR irregular. As principais são taquicardia por reentrada nodal, taquicardia atrioventricular. As taquicardias irregulares com presença de onda P, temos que lembrar do flutter atrial e da taquicardia atrial multifocal. Então, aqui, um elétrico, à primeira vista, pode achar que seja uma FA, mas se observarmos aqui em V1, em D1, em D2, é um ritmo com QRS estreito e irregular, com presença de ondas P de diferentes morfologia, então é uma taquicardia atrial multifocal. Aqui, em ambiente de UTI, lembrar entre pacientes pneumopata, né, DPOC, isso daqui é uma arritmia comum. Outro traçado aqui de ECG com ritmo irregular, ondas P de diferentes morfologias, às vezes até lembrando sobre a carga atrial direita, então lembrar de taquicardia atrial multifocal, certo? Lembrar também do flutter, o flutter é uma taquicardia de QRS estreito, geralmente batendo com ritmo regular de 150, aqui 2 para 1, D2, D3, AVF negativo, então é uma arritmia também aparece na UTI, de modo prático, que muda. Às vezes, são pacientes que já têm esse tipo de arritmia, e com a carga menor para cardioversão, ela reverte. E
se for o caso, encaminhar depois para avaliação, porque é uma arritmia fácil de fazer ablação, assim, o doutor Rodrigo depois pode falar, ele é uma arritmia que tem tratamento não só com terapia medicamentosa. Aqui um eletro nosso, dá para observar que um batimento, toda vez que tem um ataque cardíaco com frequência de 150, temos que observar se não tem essas ondas F de flutter, principalmente em parede D2, D3, AVF, né, parede inferior, e aqui V1 positivo. Flutter atrial. O flutter atrial ele também pode ser irregular, então um flutter atrial com BAV variável, nem sempre o flutter será regular. Então aqui quando abre mais essa distância do RR, aparece mais as ondas F, então feito o diagnóstico de flutter com BAV variável. Bom, por que eu trouxe esses diagnósticos diferenciais? Então vamos ver qual que é a maneira, né, o manejo de fazer a avaliação dessas arritmias com QRS estreito e irregular. Quais são as perguntas que nós precisamos fazer? É realmente uma taquicardia regular? QRS é estreito? Vamos tentar observar onde está a onda P e tentar observar o intervalo do R para o P. Por exemplo, taquicardia de QRS estreito, regular, aqui observamos na parede inferior aqui a onda P próxima do R, então um RP curto. RP curto quanto? Aí por volta de 80 a 90 milissegundos. Qual seria essa taquicardia? Lembrar de taquicardia por entrada nodal. O mecanismo fisiopatológico dela aqui no NOAV tem duas vias, né, de condução, com diferentes períodos refratários, uma lenta, outra rápida. Acontece uma extrasístole, a extrasístole desce que tem o período refratário mais curto, né, e sobe pela via rápida. Então, por isso que fica esse RP curto aqui. Qual a incidência disso na UTI? A maioria das taquicardias paroxísticas supraventriculares será por esse mecanismo, taquicardia por reentrada nodal AV, 30% taquicardia atrioventricular, nós vamos falar, e 10% taquicardia atrial, excluindo FA. Então, aqui, por idade, observamos que a taquicardia por reentrada nodal incide mais em pacientes mais idosos, taquicardia por reentrada AV é mais em paciente mais jovem. E aqui, lembrando, então, da pré-excitação ventricular, que pode causar taquicardia por reentrada atrioventricular, o paciente apresenta no eletro uma onda P com intervalo PR curto, menor que 120 milissegundos, com presença de onda delta e com a duração do QRS maior do que 100 milissegundos. Isso daqui pode fazer uma reentrada pela via acessória, lembrando bastante a taquicardia por reentrada nodal. Qual que é o algoritmo para tratamento dessas arritmias? Então, taquicardia de QRS estreito, hemodinamicamente estável, podemos tentar manobras vagais. Isso em ambiente de UTI, paciente crítico, né, nós não usamos. Então, lembrar da medicação aqui, a droga de escolha é a adenosina. Então, lembrar que a amiodarona aqui não entra nesse algoritmo. Né? Então, nós usamos a adenosina, que é um nucleosídeo, ela tem ação aí no NOAV, no nosso sinusal, diminui o potencial de ação, aumenta a refratariedade, isso dali diminui a condução. Então, isso é o que nós observamos quando usamos a adenosina. A dose da adenosina que nós usamos, 6 miligramas inicial, ela deve ser feita em bolos, seguida de um flush aí de 10 a 20 ml de solução fisiológica, porque a degradação dela no plasma demora por volta aí de 5 segundos, já teve a degradação da adenosina. E lembrar de conversar com o paciente, falar que vai ter bastante efeito colateral, né? Vai ter o flush, vai ter aquela sensação de morte iminente, pois até o médico assusta junto, que pode causar um súbito término, né, da arritmia, vai provocar uma sistolia breve. Às vezes acontece outros tipos de respostas, às vezes não tem efeito, a gente pode ter feito a adenosina de forma inadequada, às vezes pode ser TV também, pode acontecer uma redução da taquicardia, né, redução da resposta da taquicardia com reaceleração, lembrar das outras taquicardias supra que nós temos, taquicardia sinusal, taquicardia automática focal, taquicardia juncional. Mas quando ocorre o término súbito, aí significa que tem envolvimento do NOAV. Então, isso daqui que nós queremos, né? O paciente está em taquicardia,
estreito, regular, foi feita a adenosina, ocorre aqui um bloqueio da condução pelo nó AV, ocorre a sistolia, e aí retorna para o ritmo sinusal. Bom, outra taquicardia que nós temos, a taquicardia de complexo QRS irregular, é associada à via acessória. Aqui só para explicar, esse é o eletrobasal do mesmo paciente que tem essas 3 arritmias. Então, pode acontecer uma taquicardia ortodrômica, taquicardia que desce ali pelo nó AV, sobe pelo feixe acessório. Pode acontecer uma taquicardia antidrômica, ou seja, que desce pelo feixe acessório, despolariza, ventrículo sobe pelo nó AV. Ou pode acontecer também um FA, aqui nós observamos um ritmo irregular, com diferentes graus de pré-excitação. Então, são todas as arritmias que podem acontecer em pacientes que têm Wolff-Parkinson-White. Por que a gente gosta de falar principalmente dessa FA pré-excitada? Porque trouxe aqui um artigo bem antigo aí que a gente viu na residência de 1996, um paciente com taquicardia de QRS largo, né? Aqui dá para observar diferentes graus de pré-excitação, foi injetado amiodarona, e aí o paciente evoluiu com fibrilação ventricular durante a infusão de amiodarona. Foi revertido, né, com sucesso, e aqui dá para ver que ele tem uma pré-excitação. Então, pacientes com taquicardia muito rápida, né, irregular, com QRS mais largo, o padrão mesmo é fazer a cardioversão elétrica, por isso que o primeiro manejo, né, a gente tenta a medicação, não foi conseguido com medicação, faz a cardioversão elétrica. É uma taquicardia que possa lembrar uma FA pré-excitada, também cardioversão. Cardioversão é uma medida segura, né, que às vezes a gente fica tentando medicação e vai causar mais efeito colateral para o paciente. Bom, agora as taquicardias de QRS largo, o Dr. Darrier, lá de São Paulo, falava, né, a tempestade começou. Então, lembrando, na UTI, as taquicardias de QRS largo, nem toda taquicardia de QRS largo é uma taquicardia ventricular. Então, aqui inicialmente, olhando, né, para o monitor, parece que são complexos de QRS largo, mas se a gente prestar bastante atenção aqui, o QRS do paciente é esse, né, então nós não temos arritmia nenhuma, que o paciente só estava em ritmo sinusal. Aqui eu trouxe uma arritmia dessa semana, do Dr. Secundo, que até agradecer para ele que forneceu esse registro, um registro bastante bacana aqui, né, para a gente discutir. O paciente que estava em taquicardia, sabidamente, tinha uma FA, estava estável todo esse tempo aqui, e às vezes ela fazia taquicardia de complexo QRS estreito, fazia um ciclo longo, um ciclo curto, e fazia aberrância na condução. Estão observando aqui, estão por volta de 140 de frequência. Foi feito o registro, né, óbvio, pelo eletro desse paciente. Então, aqui nós observamos que em ritmo estreito, né, fora da taquicardia de complexo QRS largo, não houve diferença do eixo. Se a gente for aplicar aqui o algoritmo de Pava, a gente observa que não tem, vou explicar mais para frente, não tem critério para fechar para taquicardia ventricular. Então, foi feito o controle apenas de frequência nessa hora aqui, depois foi iniciado a amiodarona, o paciente agora está em ritmo sinusal. Então, há diagnósticos diferenciais, a taquicardia ventricular em pacientes que têm coronariopatia, que têm miocardiopatia, a doença de Chagas, canalopatias, pode ser uma taquicardia supraventricular com aberrância, como foi esse caso, né? FA com um bloqueio de ramo frequência dependente, ou às vezes o paciente já tem bloqueio de ramo pré-existente. Ou pode ser uma taquicardia pré-excitada, ou uma taquicardia antidrômica, ou então uma taquicardia arterial com condução anterógrada pela via acessória. Bom, outra coisa que precisamos falar é que, apesar de nem toda taquicardia ser taquicardia ventricular, mais de 80% das taquicardias de QRS largo é TV. Então, se você está na dúvida, se o paciente está instável, evoluindo com uma taquicardia de QRS largo, a grande chance é de se tratar de uma taquicardia ventricular e você conseguir fazer a reversão mesmo com cardioversão. Então, na dúvida, trate como taquicardia ventricular e se o paciente está estável, se dá tempo, né, de fazer uma discussão, mandar para algum colega e tudo discutir, tudo bem, mas se não, eu aconselho tratar como se fosse o mais grave mesmo, taquicardia ventricular. Por isso que no algoritmo do tratamento, está aqui uma taquicardia sustentada monomórfica, vamos avaliar a estabilidade do paciente, se está instável, nós vamos fazer
cardioversão. Se está estável, dá tempo de fazer o eletro, considerar doenças específicas, né, ver se o paciente tem alguma alteração estrutural cardíaca, mas observe que esse daqui é o guideline de 2017 americano, que a cardioversão também é classe 1 mesmo para pacientes que estejam estáveis. A meldarona fica aqui como classe 2B. É errado fazer a meldarona nesse cenário? Não, de forma alguma. A gente pode fazer a meldarona para se o paciente você acha que é um ataque cardioventricular, mas ele está estável, não tem problema. Só que não houve falha do término dessa taquicardia, repensar para fazer a cardioversão. Quando, né? Em quanto tempo isso? Uma vez um professor respondeu, olha, no seu plantão, você precisa resolver esse paciente. Não é condizente, né, deixar um paciente fazer a meldarona, dose de ataque, dose de manutenção, não teve reversão, tem que resolver, tem que cardioverter, né? É um procedimento simples. Bom, então como diferenciar uma taquicardia ventricular de uma taquicardia supra com aberrância? Trouxe aqui 4 critérios, óbvio, acho que pelo tempo nós não iremos discutir todos. O critério de Brugada, né, o mais conhecido de todos, de 1991, critério de AVR, ou de Verequei, de 2008, um critério de D2, que é esse de Pava, de 2010, o critério dos Santos, que é um brasileiro, a de São Paulo, né, de 2021. Problemas na aplicação, que às vezes ocorre a aplicação errônea desses critérios. Tem uma variação interobservador, muitos são critérios complicados. Estava até conversando isso com uma colega hoje, né? Às vezes você não faz a utilização, né, frequentemente desses critérios, e na hora de utilizar você não vai lembrar. Então, eu trouxe aqui, eu queria discutir dois, que são mais fáceis assim, de memorizar, que eu vou dar uma sacada. Esse algoritmo de dos Santos, que ele utiliza apenas 4 derivações. E é fácil de lembrar porque são as derivações aqui praticamente da ponta, né? D1, D2, V1 e V6. Se essas derivações apresentarem polaridade como predominante negativa, já está feito o diagnóstico de TV. Se não, pelo menos 3 das 4 derivações houver polaridade com predominância negativa, também está feito o diagnóstico de TV. Mesmo assim, apenas 2 das 4 derivações apresentam polaridade negativa, aí nós teremos que incluir as pontas D1 ou V6, se sim, TV. Se não, aí está feito o diagnóstico de TAC supra com aberrância. Então, aqui um exemplo. Então, nós vamos utilizar, lembrar, D1, D2, V1, V6. Então, aqui, D1 negativo, V1 negativo, V6 negativo. Temos 3 derivações negativas, já está feito o diagnóstico de taquicardia ventricular. Esse outro exemplo, vamos observar D1, D2, V1, V6. Aqui, o que chama atenção mais é V1. Talvez D2 você fique na dúvida, mas observe que a polaridade aqui é predominantemente positiva. Aqui o colega achou que fosse mais uma taquicardia supra com aberrância. Então foi feito aqui adenosina, no caso. E aí nós observamos que o paciente apresenta mesmo um bloqueio de ramo esquerdo, né? Saiu com um ritmo sinusal, não tem Q aqui em V6, não tem Q em D1, então é um bloqueio de ramo esquerdo. Esse algoritmo ajuda bastante. Outro que eu gostaria de frisar, o algoritmo de Verequei. Ele é difícil de decorar todos os critérios, mas tem um que é muito mais fácil de recordar, que é a onda R, né, positiva em AVR, ela faz o diagnóstico de TV. Mas observe que ela tem que ser totalmente positiva, né? Não pode ser um Qzinho errão, tem que ser essa onda apenas R positiva. Então, aqui um exemplo. Então, aqui nós observamos AVR positivo. Pronto, está feito o diagnóstico de taquicardia ventricular. Se você for olhar para os outros critérios aqui dos Santos, D1, D2 e V6 negativo, temos 3 também negativos. E veja que é um bloqueio de ramo direito estranho, né? Ele tem aqui, termina com S, bastante negativo em V6. Bom, segundo caso que eu trouxe aqui, é um paciente que foi tratado lá na UCV há um mês, acho que atrás, é um senhor de 54 anos com dor torácica. Há 1 hora, chegou suprado, uma derivação inferiores, aqui um supra maior em D3 do que D2, e chegou para a gente na unidade, depois de um cateterismo de urgência, com angioplastia para CD proximal, e esse era o eletro de admissão. Foi observado mesmo, supra, né, nas mesmas derivações, talvez até um pouco maior aqui. Durante a observação, o paciente evoluiu com essa arritmia.
no próprio monitor, né, já estava soprado, e aí de repente uma extrasístole, e aí um ritmo irregular, uma taquicardia irregular, de complexo QRS largo, uma taquicardia polimórfica que degenerou para uma fibrilação ventricular, né, nesse momento aqui já é um ritmo de parada, foi feito desfibrilação, 200 joules, 2 vezes, iniciado a meldarona EV, foi encaminhado para um cateterismo de urgência e foi visto trombose aguda de stent. Então, às vezes a gente pega assim aqui nesse caso, né, foi engraçado que deu para ver na hora que o paciente teve essa arritmia, foi chocado, deu tudo certo, o paciente foi de alta menos de uma semana depois para casa. Então, eu trouxe essa arritmia para a gente lembrar das taquicardia polimórfica. Essa é uma taquicardia que não dá para cardioverter. O tratamento dela vai ser que nem fibrilação ventricular, choque não sincronizado, né, uma desfibrilação com energia máxima. E às vezes a taquicardia polimórfica, se estiver estável, nós temos que lembrar de torsade de Points na UTI. É uma taquicardia relacionada ao QT longo, aqui nesse caso em paciente anorética, se eu não me engano, associada com hipomagnesemia, hipocalemia, evoluiu com QT longo e aí torsade de Points. Foi feita reposição de magnésio, taquicardia ventricular polimórfica ficou instável aqui, então nós temos que lembrar de fazer a desfibrilação mesmo. Bom, acho que o que eu gostaria de trazer para vocês hoje é isso. Trouxe uma mensagem final aqui para relembrar da minha terra, que é Lagoa da Pampulha, lá em Belo Horizonte. Mensagem final que eu gostaria de falar é procurar fatores desencadeantes reversíveis sempre diante de pacientes com taquiarritmia. Tentar evitar, né, associação de antiarrítmico. Às vezes nós vemos que um colega usou adenosina, outro usou digitálico, foi para bloqueador de canal de cálcio, beta-bloqueador. Então, a chance de ter efeito colateral vai ser muito maior do que tentar fazer ou uso de apenas um antiarrítmico, né, e observar a resposta, se não cardioverter, do que ficar acrescentando mais risco para o paciente. Avaliar o custo-benefício de anticoagulação em pacientes com FA e sepsis, sempre realizar o registro de ECG, né, sempre que possível, nesse caso que vocês viram que às vezes não dá para fazer isso, e eu diria que na dúvida, sempre tratar como mais grave, tratar como taquicardia ventricular e aí fazer a cardioversão, tá ok? Acho que é isso que eu gostaria de falar, muito obrigado. Maravilha, Marco, muito boa, viu? Você descompartilha a sua tela? Deixa eu descompartilhar aqui. Perfeito. Marco, foi ótimo. Parabéns. Foi? Aula, assim, simples, fácil de entender, né? Mesmo para aqueles que não são cardiologistas, né? E dizendo o que a gente precisa saber. Eu gostaria de pontuar algumas coisas, né, que eu acho super importante, que você já falou, mas eu acho que vale a pena a gente sempre ratificar. Paciente que faz um ataque à arritmia na UTI, a gente é cansado de pegar plantão no outro dia e dizer assim, não, no monitor o paciente estava com ataque à arritmia. Aí eu fiz 2 ampolhas de amiodarona e aí ele ficou assim, meu melhor, meu pior, né, não sabe o que é nem o que é e não se realiza eletrocardiograma. Então, a primeira coisa importante, né, viu que existem diversos tipos de TAC supra, diversos tipos de taquicardia com QRS alargado. Eu acho que um eletrocardiograma no paciente que está estável é fundamental. Mesmo que tenha dificuldade da interpretação no primeiro momento, né, mas o algoritmo que Marco falou, ele é bem simples, né? É taquicardia QRS curto, está estável, instável, se instável, cardioversão, e se estável, a gente vai pensar nas drogas que Marco tinha citado, né? Beta-bloqueador, bloqueador de canal de cálcio e meldarona. É lógico que a meldarona acaba sendo um coringa, né, Marco? Porque você não sabe muitas vezes se o cara tem disfunção ventricular, se não tem, acaba sendo um coringa, mas a gente às vezes usa muito em excesso aqui no Brasil comparado aos trabalhos fora. Então acho que isso é um ponto que eu queria citar. Outro, Marco, o uso do beta-bloqueador, no geral, nós na UTI utilizamos muito pouco beta-bloqueador. Né? O paciente com taquiarritmia, né, ele entrou, né, assim, o engraçado é que o beta-bloqueador no cenário de taquiarritmias foi aquela pedra assim filosofal na interpretação, que os pacientes que usavam beta-bloqueador
muitas vezes ele tinha até melhor desfecho na sepse. Foi aí aquela interrogação. Será que usar beta-bloqueador no doente séptico, mesmo chocado, é benéfico com bloqueio do estresse adrenérgico? Então ficou essa pergunta, foram por dois tipos de pacientes que suscitaram. Esses pacientes que tinham taquiarritmias e usavam beta-bloqueador, e o outro, aqueles pacientes DPOcíticos que acabavam usando aqueles pacientes que tinham que tinham DPOC e acabavam que não usavam beta-bloqueador, e quando eles tinham taquiarritmias e utilizavam, então ficaram esses dois grandes grupos, entre utilizar e não utilizar. Nessa comparação, o doente séptico acabou tendo um melhor benefício. Lógico que a gente não trouxe para nossa prática clínica, né? Para todo mundo não trouxe na prática clínica, mas o paciente assim, chegou um paciente na UTI, o paciente ele ainda não está chocado, ou ele mesmo que está chocado, mas com a dose baixa de vasopressor, e na hora que ele chega com dose baixa de vasopressor, faz um ataque à arritmia, beta-bloqueador é uma droga segura. Eu acho que esse conceito de segurança das drogas de beta-bloqueador foi fundamental. Nem só a amiodarona é segura no cenário, e a gente viu que muito mais segura nos trabalhos que o Marco mostrou, até beta-bloqueador, em comparação com a amiodarona, é tão segura e melhora a mortalidade. E tão segura quanto, às vezes, o cara tem um QT um pouco no limítrofe, e aí você faz 2 ampolas de amiodarona e o cara evolui com torsade de Epoam. O cara faz um QT longo e faz um FV. Então, acho que esses conceitos, né, são bem importantes. Eu queria assim, salientar essas duas coisas. E a última é: cardioversão elétrica é segura. Cardioversão elétrica é um procedimento simples na terapia intensiva. A gente não pode ter medo de fazer cardioversão elétrica. Então, muitas vezes, a gente troca o plantão, e foi muito bem, né, assim, você disse, né? Quando é que a gente tem que resolver? Tem que resolver antes do fim do plantão. Não pode passar no outro dia e falar: o paciente está fazendo, entrando e saindo aqui, ó, taque ventricular, taque ventricular, taque ventricular. Não, a gente resolve o problema. Então, acho que foi super elucidativa, simples, trouxe o que há de mais novo na literatura, né? Você viu que abordou, né, temas assim que muitas vezes esses trabalhos de antiarrítmicos eles são bem antigos, mas trouxe assim coisas muito novas em relação à epidemiologia e tratamento. Assim, foi muito bom, parabéns. Eu gostaria de abrir para o pessoal da plateia, né, para comentar, para fazer perguntas, né. Acho que foi muito completa, né, e vai ajudar bastante a gente nesse passo para frente. Muito obrigado, Roberto. Obrigado pelas colocações. Eu acho que é perfeito mesmo. A gente tem uma agonia, assim, às vezes a gente não consegue fazer o diagnóstico ali pelo monitor, né? Então, poxa, pelo menos tração eletro, manda para o colega, às vezes isso aí vai ajudar, talvez depois, para fazer o diagnóstico da arritmia. A gente vê isso diariamente. E a crítica também eu tenho quanto ao uso de amiodarona assim, na UTI. Às vezes é a primeira droga que a gente pensa, né? Mas o paciente, poxa, está estável, não está hipotenso, não tem broncoespasmo na jogada, né? Talvez dê para utilizar, fazer lento, observar a resposta. Você não precisa de fazer uma dose muito alta, né, para observar essa resposta. Às vezes, reduzindo o estresse adrenérgico, a gente consegue reverter até a arritmia, né? Tenta fazer controle de frequência, às vezes reverte para ritmo sinusal. Perfeito, acho que é isso mesmo. E cardioversão, sensacional, é o que você falou, não precisa de ter medo, né? Aquilo lá que eu trouxe para olhar a carga, às vezes a gente ficava com dúvida, né? Poxa, vou fazer cardioversão. Já é difícil decidir cardioversão às vezes, né? Aí fica na dúvida qual carga que vai utilizar. Acho que não precisa de ter essa dúvida, não. Em UTI é carga máxima mesmo. Se ficar com um pouco de dúvida, reduz lá a partir de 120, mas não precisa de ter medo, porque não aumenta risco de arritmia ventricular, não aumenta risco de queimadura na pele, né? Fazendo da forma adequada, eu acho que com menos sedação, uma tentativa única aí é mais benéfica para o paciente. Claro que ambulatorial, o paciente está estável, tranquilo, com uma FA controlada, aí a gente pode discutir, mas o UTI, eu concordo, é bem seguro. Marco, e uma outra coisa legal que você citou no início da aula é que o paciente, quando ele entra com ataque à arritmia, pessoal, lembrar de checar o paciente como um todo, e não só ver o eletro e fazer a amiodarona. Às vezes o paciente está morrendo de dor e foi o gatilho para ataque à arritmia.
às vezes o paciente está cheio de estouro eletrolítico, é um pós-operatório de cardíaca, né, que o colega não conseguiu checar e o laboratório saiu de noite e o laboratório está lá com a baita hipocalemia, com a baita hipomagnesemia, hipocalcemia, o paciente quando sai de SEC e aí ele faz um ataque à arritmia, a gente começa a botar um monte de amiodarona e acha que o mecanismo é automatismo, a gente para de perceber que o paciente está cheio de estouro eletrolítico e assim, coisa basal pode ser tratada antes. Então, isso também é uma coisa importante, né, Marco? É que assim, eu acho que isso aí, talvez, assim, é É mais difícil. fundamental. Ou o cara vem com sepse, e ele ao mesmo tempo é DPOC, o cara Tá tem de um ataque sincrônico no atrial, ventilador. dissincrônico, ou tem um ataque atrial, a gente fica, meu Deus do céu, é sinusal, é atrial, é sinusal, é ectopia, e aí, mas o problema não é esse, o problema é que o cara é DPOcítico, tá chocado, entrou com choque séptico, basta a gente fazer expansão inicial, começar a antibiótico terapia, isso aí já resolve, né, boa parte do nosso serviço. Então, acho que a gente, assim, a minha impressão, e você passou perfeitamente na aula, é que o doente com ataque à arritmia, ele tem que ser visto como um todo, né? Não é só ver o eletrocardiograma e decidir qual a droga. Perfeito. A primeira coisa que eu vejo quando um paciente é FA na UTI, eu fico pensando, pô, será que é uma taquicardia sinusal? Que é mais fácil, né, pensar. Uma taquicardia sinusal, às vezes, tem uma causa reversível, né? Quando é ataque sinusal, a gente pensa. Agora, quando é FA, às vezes, é mais fácil pensar que é cardiológico, né, o problema é resolver a arritmia e pronto, mas o que a gente observa pelos trabalhos e no dia a dia mesmo é isso. Muitas vezes tem causa reversível, tem sepsis na jogada, tem hipovolemia, e a gente tem que lembrar de corrigir isso antes de infundir a amiodaroninha lá. Maravilha. Luciano, você tinha levantado a mão. Quer fazer alguma pergunta? Sim, tá me ouvindo bem? Estamos sim, manda bala. Sim. Beleza. Primeiro, parabéns, Marco, gostei muito da sua aula. Eu É. tenho uma dúvida e são duas, a outra é mais uma curiosidade. É o seguinte, como vocês falaram aí, em relação ao uso do beta-bloqueador, aquele paciente que tá no FA, está numa frequência um pouco alta, que não está descompensando, se você poderia usar para controlar melhor a frequência, tipo um esmolol venoso, alguma coisa desse tipo, certo? Na UTI. E a segunda dúvida é uma curiosidade, que eu li um caso clínico recente em que usaram o que eles chamam de choque duplo, ou com dois desfibriladores, 4 passes, uma arritmia ventricular refratária. Vocês já tiveram conhecimento disso? Se isso é coisa de americano, porque foi um caso em inglês, eu queria saber disso. Obrigado. Perfeito, obrigado pela pergunta, Luciano. Eu acho que a ideia é essa mesmo. O uso do beta-bloqueador a gente usa muito pouco na UTI. Principalmente venoso, a meia-vida da medicação é curta, né? O início de ação é rápido, a gente consegue observar o efeito. Então, o paciente às vezes está começando, né, a ataque à arritmia, você viu as causas reversíveis, já tratou, não está melhorando, pode ser tentado. EV é titulável, né? Então faz ali 2,5 de metoprolol, 1 miligrama ali de esmolol, tenta observar se houve melhora antes de começar o antiarrítmico. Porque a amiodarona em UTI é assim, um começou para tirar, é horrível, né? Então a gente tem que pensar nas outras medicações primeiro, sim, concordo. Quanto a esse trabalho, eu não sei te responder, nunca vi algo parecido, não, Luciano, vou ter que pesquisar. Não conheço essa técnica, não. Tranquilo, obrigado. Ô, Marco, só lembrando que a gente tem as duas medicações aí no hospital, seja o metoprolol, seja o esmolol, a gente tem disponível, né, para uso, né, assim, é só ir pegar na mão, né, não tem que ter medo da medicação, né, dá para se usar sim, né, o paciente abriu com a fibrilação atrial, você põe o Seloquem, faz metade, continua, termina, né, vê como fica a frequência, né, então isso aí acho que é importante. Sim. E só mais uma, Marco, eu queria, assim, se alguém quiser, pode levantar a mão ou interromper. Eu vi que ninguém perguntou, mas então vou fazer uma pergunta sobre anticoagulação. É lógico que esse é um tema meio difícil, né? E a gente se depara e discute diariamente, né? A gente aplicar o Chades-Vasque, né, que é um score que foi utilizado classicamente para pacientes crônicos, né, no paciente agudamente, né, assim, agudamente com surgimento de fibrilação atrial. É difícil
você muito bem explicou, né, que deve ser pesado o risco-benefício, mas eu queria uma opinião sua naquele paciente de UTI, qual é o papel dos DOACs nesse contexto, naquele paciente em que ele não está assim, polo invadido, é um paciente que entrou talvez por uma exacerbação da DPOC, ele fez um ataque atrial barra fibrilação atrial, é um paciente em que entrou talvez até com uma sepse, mas ele respondeu inicialmente a resposta volêmica, mas ele sustentou aí um ataque atrial, fez um pouquinho de hipercapnia, e a hipercapnia, até você corrigir, ele fez um FA, um ATA, né? Qual é a sua impressão entre novos anticoagulantes nesse contexto do paciente que não esteja assim, chocado ou precisando, né, de muito, ou você é um cara mais parcimonioso, em que primeiro faço, né, o que a gente tem de conhecimento e no segundo momento a gente faz DOAC. Obrigado pela pergunta aí, Roberto. Eu acho que eu sou mais nessa linha de DOAC e UTI, eu acho muito difícil utilizar, a não ser que seja uma coisa assim, uma intercorrência clínica mais fácil de resolver, porque a gente nunca sabe quando é que vai precisar de um acesso central, de um acesso para diálise, se vai precisar de uma cirurgia de repente. DOAC e UTI eu tenho minhas reservas. Eu acho que o uso do score de Chades-Vasque na UTI, tem artigos que não mostram, ainda não consegue discriminar muito bem qual que vai ser o que vai sangrar, qual que não vai sangrar, é diferente do Hasbled, né? Mas a gente utiliza mais para observar, para pensar lá na frente mesmo, para ambulatorial. Será que é um paciente que é uma FA paroxística, foi uma FA, FA que foi feita ali nesse contexto de causas reversíveis? Porque discutir anticoagulação no ambiente de UTI, eu acho muito difícil, principalmente nesses pacientes aí que eu não sei qual que é quando não há alteração cardíaca, né, não tem nenhuma disfunção ventricular, não tem Cefep, não tem nada, o paciente fez uma FA, eu acho que tem que observar, a não ser se o paciente tem ali um evento embólico, aí eu acho que acabou, né, tá definido, e o risco de sangramento for baixo. Agora, aí vai ficar pro médico do ambulatório mesmo discutir, ou então fora da UTI, pelo menos, né, o paciente foi pro quarto, estabilizou, já resolveu, aí a gente decide a anticoagulação. Eu não tenho muita prática de uso de DOAC na UTI, não. Maravilha. Pessoal, alguém para alguma pergunta? Marco, para não perder o costume, eu vou finalizar com uma pergunta, então. Já que ninguém perguntou, eu pergunto. Manda. Marco, veja, outra coisa que eu acho bem interessante e que veja, pessoal, eu estou fazendo as perguntas insistentemente para até, né, refletir o que discutimos aqui na nossa prática do dia a dia. Uma coisa que eu vejo muito na passagem, né, de plantão, o que é o paciente que tem, e você falou, né, bem, o paciente que está com droga vasoativa, aquele paciente que está em choque, e ele faz uma fibrilação atrial. Qual é a sua interpretação naquele doente que já está com noradrenalina, que ele já vinha chocado e ele faz um FA? Você espera ele piorar o choque para cardioverter? Ou você acha que esses pacientes, né, eles estão tão no limbo que é melhor a gente se antever e cardioverter esse doente de esperar ele piorar mais ainda? Porque a impressão que a gente tem é que quando esse doente ele piora mais ainda, mesmo você cardiovertendo, parece que é um contínuo que vai de ladeira abaixo, né? Então, qual é a sua impressão com relação... Eu vi que você até citou um trabalho legal sobre, né, o que é que você... Né, qual é a sua recomendação naqueles doentes que já estão chocados, pacientes tão graves, né, e eles fazem um ataque à arritmia em vigência daquele mantém o mesmo choque, tá? O que é que você acha? Certo. Eu acho que nesse contexto de paciente que já está chocado, dificilmente vai ser só a arritmia que está causando o choque dele, né? O paciente está com estresse catecolaminético, está séptico, está com várias disfunções orgânicas, e tentar cardioversão é sempre importante se você está achando que aquela frequência cardíaca está contribuindo para a redução do débito cardíaco, perdeu a contração atrial, né? Então você quer voltar para o ritmo sinusal. O problema é que, às vezes, os trabalhos mostram que 80% de ritmo sinusal após a primeira cardioversão na primeira hora. Mas em 24 horas, sei lá, 24%, 25% no último que eu tinha visto. Então, você tem que ter em mente que mesmo você cardiovertendo, às vezes o paciente vai voltar para FA. E aí, quantas vezes a gente vai tentar essa cardioversão? Então, eu sou mais da linha assim, o paciente começou um quadro de choque, vamos tentar todas as causas reversíveis
primeiro. É difícil um paciente que esteja chocado só por FA, né? A gente não vê geralmente isso na UTI, que a causa primária do choque seja uma FA de alta resposta, aí é diferente. Agora, a maioria mesmo é secundária, então a gente pode tentar um controle de frequência. Se o controle da frequência, às vezes até o controle da frequência já melhora o débito, né? O paciente que está ali com a linha arterial, né? Com a PAI, a gente vê que o paciente, quando está em FA com 150 de frequência, não é toda a linha que está dando débito satisfatório, né? Então, quando você reduz ali para 100 de frequência, melhora a linha, melhora a PAI, às vezes até melhora a PA, resolve o choque do doente. Agora, claro, o paciente chegou, já é idoso, já tem uma reserva, né, miocárdica ruim, está fazendo, está chocado, está hipoperfundido, aí sim, aí eu chocaria. Mas primeiro na UTI eu tentaria mesmo controle de frequência, e não mostra que tem muito, se não está naquele estado crítico, né, hemodinâmico, que a gente precisa de reverter na hora, eu tentaria mais controle de frequência mesmo. Esse é o seu. Desculpa. No caso do paciente que está chocado, ele piora o choque, então vale a pena a gente cardioverter. Vale a pena. É por isso que eu quis dizer desse exemplo aí, o paciente já está chocado, já fez de tudo. Piorou o choque, eu acho que aí a cardioversão é de escolha mesmo. Concordo com você. Maravilha, Marco. Foi ótimo. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode acionar aqui. Marco, foi ótimo, muito elucidativa, clara, né, tirou algumas dúvidas, né, e talvez alguns medos, né, que boa parte dos intensivistas tem sobre o uso de beta-bloqueador versus amiodarona versus, né, digitálicos. Né, bloqueador de canal de cálcio a gente não fala muito porque a gente praticamente não tem alguns centros isolados que fazem bloqueador de canal de cálcio venoso aqui no nosso meio. Né, mas foi excelente, muito obrigado pela sua, né, disponibilidade, a aula foi muito boa, agradeço a todo mundo aqui presente, né, por disponibilizar o tempo nessa hora da noite, mas eu acho que foi de grande valia, eu aprendi bastante, eu tenho certeza que todos aqui aprendemos e que teremos assim uma outra cabeça na vigência de um ataque à arritmia na terapia intensiva. Muito obrigado, Marco, muito obrigado a todos, né, esperar você aí fazer sua mensagem final, e é isso. Só mais uma coisinha, só lembrar que Marco não fica por aqui, ele fez ataque a arritmias, mas ele vai nos brindar ainda com as bradiarritmias e o manejo de marcapasso transvenoso. Né? Muitas vezes, aquele bichinho do marcapasso é um joguinho de videogame para a maioria, em que passa o plantão, nem olha o que está ali, ou nem atualiza os dados, ou não sabe nem o que estão dizendo ali. Então, no segundo momento, em bradiarritmias, Marco vai dar uma pincelada sobre isso, porque eu quero que todos nós, seja da equipe, o enfermeiro, né, todo mundo, assim, né, o médico, ele olha aquilo e saiba pelo menos o que significa, né, para não ficar perdido. Então, na segunda sessão, nos brindaremos aí com bradiarritmia. Muito obrigado, viu? Excelente. Vamos lá. Boa noite a todos, então. Podem contar comigo aí. Qualquer coisa, próxima aula estaremos aí. Parabéns pela participação de todo mundo. Valeu, Marco. Obrigadão, Valeu. pessoal. Boa noite.